Bom dia, meus amigos, minhas amigas. É muito bom ter você aqui mais uma vez para mais uma aula do Provérbios na Prática. E hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes temos que passar e não é nada fácil. Eu sei que algumas vezes nós somos perseguidos, maltratados e injustiçados por pessoas más, mas as Escrituras nos ensinam: não se preocupe com os maus, ele vai cair. E você não deve ficar com medo de cair diante dessas pessoas. Isso não vai acontecer enquanto você estiver firmado nos propósitos de Deus para a sua vida, enquanto você estiver nos caminhos que Deus já preparou para você trilhar. O nosso provérbio de hoje é o 12:3, que diz assim: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Este provérbio nos traz um aviso e uma mensagem de segurança. O aviso é sobre a impiedade. O homem não se estabelecerá pela sua impiedade. Viver uma vida de esquemas ilícitos, uma vida de mentira, enganando as outras pessoas, trapaceando, longe de Deus, é viver uma vida de impiedade. E nenhum homem se estabelecerá de fato levando uma vida dessas. A aparente vitória de alguns só está mascarando uma grande e terrível derrota. E muitas pessoas se esquecem que Deus vê tudo e conhece o seu coração e é justo. Se as pessoas entendessem o que isso significa, eu tenho certeza que muitas delas não estariam vivendo de uma forma soberba, pensando que são melhores que os outros, ou pensando que são mais espertos por conta da sua impiedade e do modo como elas vivem, contrário à vontade de Deus. A abordagem do Provérbios de hoje é clara: o homem não se estabelecerá pela impiedade fazendo o que é mal. Por isso, Provérbios 24, 1 e 2 nos ensina dizendo: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Você não deve se misturar, querer ter o que essas pessoas têm pela forma como elas adquiriram, porque Deus não permitirá que essas pessoas se estabelecerão, ou seja, que elas tenham vitória no final. Muitas vezes nós ficamos revoltados em ver essas pessoas más prosperarem, mas tranquilize seu coração, não tenha inveja delas. Às vezes as pessoas falam: olha como é injusto, prosperou e eu aqui trabalhando todos os dias de forma honesta e não consigo. Esse tipo de pensamento atrapalha a sua prosperidade. E esta é a inveja que o provérbio está dizendo. Em vez de pensar no que os maus conquistam, tenha um foco em aprender a prosperar do jeito que Deus ensina você em Provérbios. Ficar pensando como é a vida dos maus, o que eles têm, é uma grande perda de tempo para você que é justo, que é correto em suas ações. Deixa Deus cuidar. E Ele vai cuidar de você. E vai cuidar deles também. Eles vão colher o que plantaram por levar uma vida de impiedade. E entenda de uma vez por todas que Deus também cuida da sua vida. Você não está abandonado. Agora, quando você fica focando na vida de quem está fazendo errado, você esquece da sua. E isso é o grande perigo para quem deseja prosperar. A sua mente começa a sair do caminho correto. Você começa a pensar que Deus não está te favorecendo, mas Ele está sim. O problema é que você está com foco na pessoa errada. Pare de olhar para os ímpios, olhe para Deus. Para com esse negócio de dizer eu não consigo, você consegue sim. Agora você tem que estar olhando para o lado certo. Parar de olhar para a prosperidade dos ímpios e olhar para Deus, para o que Ele quer para a sua vida, para a vida da sua família, para as suas finanças, para a sua vida profissional. Por isso as Escrituras nos dizem: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando você foca em Jesus, não é só a sua vida espiritual que é transformada, mas também a sua vida cotidiana. Por isso você tem a necessidade urgente de aprender as Escrituras de forma prática. Parar de olhar para o que não presta, olhe para aquele que é perfeito, que deu a vida por você. A segunda parte do provérbio também traz segurança para a nossa vida. Ele diz assim: mas a raiz dos justos não será removida. O que isso quer dizer? Pode vir o que for. Você pode passar por grandes lutas na sua vida, terríveis provações, mas se você estiver com Deus, você não será destruído. Provérbios 24:16 diz assim: a pessoa honesta pode cair várias vezes, mas sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus.
Enquanto os maus são destruídos, aqueles que vivem uma vida justa podem cair muitas vezes, mas sempre se levanta. Ou seja, a raiz dos justos nunca será removida. Pense em uma grande árvore, que passa por uma terrível tempestade, que balança para todos os lados, seus galhos caem, ela é atingida por um raio, todo o seu tronco cai, mas as suas raízes continuam firmes. O que isso significa? Esta árvore não morreu. Tempo depois, no meio daquele tronco seco, começa a surgir um broto novamente e ela cresce. Se você aprender a descansar em Deus e seguir a vontade dele para a sua vida, ninguém arranca suas raízes. Você pode caminhar firme, sabendo que não será destruído. Infelizmente, nós nos deixamos levar por muitos ensinos que não são coerentes com as Escrituras. Ensinos do tipo, você consegue, você é imparável, nada pode te deter, e as pessoas ficam motivadas e movidas emocionalmente por isso. Mas basta vir o primeiro problema que todo esse oba-oba vai por água abaixo. Deixa eu te dizer, o único lugar onde você vai ser um vencedor, onde você vai ser imparável, é dentro da vontade de Deus para a sua vida. Porque quando você está dentro da vontade de Deus, quando você está caminhando neste caminho, os problemas podem vir, mas não existe nada que vai tirar as suas raízes que estão firmadas em Deus. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E é por isso que o livro de Provérbios nos ensina como caminhar nessa vida da forma que Deus quer, da forma que Ele tem preparado para as nossas vidas, e que, acima de tudo, honre o nome de Deus e nos faz prosperar em todas as áreas. Por isso, se o seu coração está aflito hoje, descanse em Deus. Aprenda a confiar de uma vez por todas em seus caminhos, se você deseja prosperar de verdade. Deus já deu as coordenadas de como isso é possível. Provérbios são o nosso GPS para uma vida segura e feliz. Não desista de aprender a sabedoria deste livro. E Jesus também nos ensinou sobre estar firmado com raízes fortes. E ele expande esses ensinamentos. Ele enfatiza a importância de construir a vida sobre um alicerce sólido. A rocha, que é a palavra e os ensinamentos de Deus. Mateus 7, Jesus fala sobre o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha e o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quando as tempestades vieram, a casa na rocha permaneceu firme, enquanto a casa sobre a areia caiu. Este ensinamento de Jesus ressalta a importância de viver de acordo com a palavra de Deus e não apenas ouvi-la. Jesus também nos ensina sobre o valor da perseverança e da fé em tempos difíceis. Em Mateus 16:33 ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos lembra que, apesar das dificuldades e dos desafios, podemos encontrar paz e força em Cristo, que venceu o mundo. Além disso, Jesus frequentemente destaca a importância do amor, da compaixão e do perdão, que são valores essenciais para uma vida justa e alinhada com os ensinamentos das Escrituras. Em Mateus 22, ele resume toda a lei e os profetas no mandamento do amor: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Portanto, seguindo os ensinamentos de Jesus, somos chamados a viver uma vida de fé, amor, compaixão e justiça. Isso ressoa o que Provérbios nos ensina sobre a vida dos justos e dos ímpios, oferecendo uma visão completa e harmoniosa de como devemos orientar as nossas vidas para estar em conformidade com a vontade de Deus, que é sempre a melhor para as nossas vidas. E não se esqueça do nosso provérbio de hoje: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade, sabedoria para confiar em Deus e criar raízes firmes, fortes, que nunca serão abatidas. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até segunda-feira com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir. Excelente final de semana para você.